na mão a espada. Aleluia. Quer completar todos com glórias a paz de Jesus? Amém. Tudo bom com os irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero meditar no primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 30. Deixa eu só ver aqui se é 37 ou se é 41. Louvado seja Deus. Vamos começar com 41. Gênesis capítulo 41. Para junto adorarmos, glorificarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. 41 e versos 38. Perguntou, pois, Faraó aos oficiais: acharemos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharia um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Aleluia. Meus irmãos, o pastor Renê pediu para nós estarmos nele. Nós estamos num assunto maravilhoso. Nós então vamos orar. Os irmãos separam de onde você vai. Aleluia. Nós vamos orar. Pastor Renê, nós todos os cultos. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Já falamos no culto, já falamos na certeza, já falamos no mover e assim por diante, né? Hoje, falando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Eterno, maravilhoso, maravilhoso Deus. Eu sempre Deus de poder. falo sobre os corações desta noite. Deus querido, apresentado, meu Senhor, em relação às nossas vidas, como também, Senhor amado, em gratidão ao Senhor nesta noite. E Deus amado, neste momento, Senhor, estaremos orando para que realmente possamos ainda mais, meu Senhor querido, nos colocarmos diante de Ti, diante da Tua presença, no nome de Jesus. Meu Senhor, certamente estamos diante de Ti, Senhor, falando sobre a Sua palavra, falando sobre a Sua beleza, falando sobre o Seu poder, falando sobre a Sua majestade, falando sobre a Tua virtude. Meu Senhor, tem a Ti a liberdade para estar se movendo ainda mais em nosso meio. Tem o Senhor a liberdade para estar alegando, avançando, movendo, trabalhando, Senhor. Deus eterno, são ventos que tem estado a sentir a Tua presença, sentir o Seu calor, sentir a Sua chama, sentir, Senhor, arder o Seu coração, a Sua alma. Meu Deus, esta noite oremos, meu Senhor, para que tu possa ter a liberdade, Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus querido, ainda mais estar operando, e que certamente as palavras do profeta, Senhor, as palavras do Senhor querido, amigo de Deus amado, de Joel, Senhor querido, as promessas que foram derramadas sobre a igreja, o batismo do Espírito Santo, seja mais evidente em nosso meio, Senhor. Meu Deus querido, que possamos sentir o Seu calor, que possamos sentir o Senhor querido, renovações das nossas vidas, Senhor. E como já foi dito nesta noite, certamente, meu Senhor, que não vamos sair da maneira que entramos a este lugar, que não vamos sair, Senhor, da forma que entramos, possamos sair renovados, restaurados, tocar por Ti nesta noite, aqueles que ainda, Senhor eterno, não foram selados, meu Senhor, com a promessa do batismo do Espírito Santo, que não possa batizar no Espírito Santo, Senhor.
Aleluia. Glorificações, graças, glorificando, exaltando a Deus desta noite. Maravilhoso. Glória seja Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Desta maneira, dessa forma. Aleluia. Os irmãos lembram de quem nós falamos no estudo passado? De quem nós falamos? Estevão. Uma qualidade de Estevão. Os irmãos lembram? Nós falamos? Qual? Uma da qualidade. Cheio do Espírito. Sabedoria. Conhecimento. O que mais? Falamos bastante coisa, hein? Falamos bastante coisa de Estevão. Aleluia. Hoje eu quero falar de um homem simples. Eu quero falar de um homem que no capítulo 30 de Gênesis diz desta maneira: a sua mãe, quando estava ali, a sua alma angustiada, sua alma angustiada, e não podia ter filho, ao ponto que ela chegou ao seu esposo Jacó e disse: me dá um filho. E Jacó então encaminhou com ela e diz: olha, sou Deus? Por acaso sou Deus? Essa mulher está tão angustiada, via que a sua irmã teve 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Viu que a sua serva, a sua ama, que concebeu a Jacó, que também tivesse filho 1, 2, depois teve mais um, a sua irmã Diná, viu que a serva da sua irmã prosperava, e ela então ficou mais angustiada. E quando ela teve este filho, capítulo 30 de Gênesis diz assim: aleluia, o Senhor, e realmente ele contemplou, e o seu nome significa Deus Salvador. Aleluia! Deus Salvador. O nome dele, tanto pelo o hebraico Massorete, como o hebraico tiberiano, significa Yosefis ou Yosef. O seu nome em português, conhecido como José. Meus irmãos, eu estava olhando a grandeza de como Deus trabalhou na vida de José. E falando sobre o Espírito Santo que nós estamos falando, eu quero falar da mansidão, aleluia, de José. Eu quero falar dos sonhos de José. Eu quero falar, meus irmãos, de um homem que conhecia, ou ainda jovem, com 17 anos, e ficou 13 anos até chegar para a presença de Faraó, nos seus 30 anos, de um homem ou de um jovem que adentrou no Egito, conhecendo que o seu Deus era um Deus todo-poderoso. Aleluia, Pai. José, quando nós olhamos para com a vida deste homem, vimos que ele veio das lágrimas e da velhice do seu pai, capítulo 37, versos 3 de Gênesis. Ao tanto que era o filho amado, ele era o filho amado do seu pai. Haja visto que na velhice e da esposa que pagou-se caro para tê-la ao seu lado. Era uma das coisas que fez José ser amado pelo seu pai. Meus irmãos, eu estava ali olhando
como esse jovem, como que Deus fez para a sua vida. Chegou uma certa idade que os seus irmãos se derrotaram contra ele. E vendeu a José a uma caravana dos medianitas. Medianitas, também descendentes diretos de Abraão, né? E José chegou no Egito. Eu fico aqui pensando, 13 anos de idade, 17 anos de idade, 18 anos de idade, um jovem que guardou a sua pureza. O primeiro fruto do Espírito Santo na vida de José é guardar a tua santidade com Deus, meus irmãos. Guardou a sua santidade com Deus. Já que estamos falando do Espírito Santo, como falamos de Estevão, não poderia deixar de falar de um homem que guardou a sua santidade com o Espírito Santo de Deus. Era um jovem que perdeu a sua juventude. Era um jovem que foi levado como escravo e através da sua vida Deus abençoava aonde quer que ele esteja. Aleluia. Olha para você ver, meus irmãos. Aleluia. Jovens hoje, na idade de José, Deus tem abençoado a sua vida e aonde quer que você esteja. Glória. Ou você tem chegado nos lugares, as pessoas têm dito coisas que não é agradável da sua pessoa. A Bíblia diz que José, ele foi vendido ao capitão da guarda, Potifar, oficial do Egito. E lá na casa de Potifar, Deus era com José. Se Deus era com José, porque José não havia deixado os princípios. Meus irmãos, quando se fala de princípio, é aquilo que está escrito: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, porque depois que ele crescer, ele vai guardar a palavra. José guardou tudo aquilo que foi ensinado pelo seu pai. José guardou no seu coração palavra após palavra que era meditada sobre a grandeza de Deus na sua vida. Meus irmãos, não deixamos de falar, anunciar, dizer para nossos filhos acerca do bom Deus, de como andar, de como servir, de como estar diante de Deus, porque quando ele crescer, ele vai guardar tudo aquilo que falamos, ele vai expressar aquilo que falamos, ainda que ande por caminhos tortos, porém Deus vai o acertar para que ele volte ao caminho puro e verdadeiro. Ensina o caminho verdadeiro para o seu filho, ensina o caminho, então ele vai guardar a pureza da palavra no seu coração. Sabe o que é isso? Guardar a palavra. Aleluia. José, ele não passou tudo aquilo que ele passou se ele não tivesse, aleluia, guardado tudo aquilo que foi ensinado, meus irmãos. E a Bíblia diz assim que José, Deus abençoava a vida dele. Aleluia. Quando o Espírito Santo está conosco, meus irmãos, Deus abençoa. Abençoa os nossos lares, abençoa o nosso trabalho, abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Deus vai abençoando, meus irmãos. E Deus foi abençoando de tal maneira a casa de Potifar. E diz a palavra que um certo dia a mulher de Potifar, ela chegou-se, olhando para José, que era um jovem de beleza, de formosura. E diz a palavra ali que então ela ficou-se ali dias e dias, ali para que José deitasse com ela. E José, que sabia aquilo
fugisse do mal, da aparência do mal. Jovem, fuja da aparência do mal. José sabia que era errado deitar-se com a mulher de Potifar. Ele sabia que tudo aquilo que estava na sua responsabilidade foi confiado, foi dado autoridade. Ele sabia os limites, meus irmãos. Aleluia. Limites. E diz a palavra aqui, então, certo dia, no pátio, ela não conseguiu que José aceitasse com ela. Tentando induzir, ele saiu correndo e deixou a sua capa. E você já viu que para santo é só com calúnia? Para santo é só com calúnia. Aleluia. Porque ninguém podia parar esquerdo, meus irmãos. A Bíblia diz que foi necessário levantar pessoas testemunhas falsas. Foi necessário levantar pessoas falsas para dizer acerca de Jesus. Só com calúnia para tentar parar. Ao contrário, ninguém para. Ninguém para. E José sabia disso. José confiava. E foi necessária a calúnia daquela mulher para que ele parar José. Louvado seja Deus. Porém, José não parou. José foi colocar esse e guardou a palavra de Deus. Tu ordenaste os teus mandamentos para comprarmos a risca. Louvado seja Deus. Nesta lei, Josué, você deve meditar nela dia e noite. Ó sacerdote, porque tu rejeitaste as minhas palavras. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. José, ele aprendeu, meus irmãos, a palavra de Deus. Estava sendo escravo, estava dentro do cárcere, estava fora da sua pátria, da sua terra, estava longe do seu pai, estava longe dos seus irmãos que haviam vendido, mas não estava longe de Deus, meus irmãos. Estava todo mundo longe de José, não tinha ninguém por perto. Sabe aquele momento que vem o diabo, senta no nosso coração, não tem ninguém vendo, olha, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer aquilo, não tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo, mas a sua consciência, o demônio e Deus está vendo. Você pode enganar quem quer que seja, pode querer enganar quem quer que seja, não engana a si próprio, não engana aos demônios e não engana Deus que está vendo todas as coisas. José ali estava no Egito, longe de tudo, longe de tudo. E quando ali estava, caiu dois oficiais do rei, copeiro e o padeiro no cárcere. E viu que José, no cárcere, também já estava prosperando. A Bíblia diz que o carcereiro deu a chave para José. Olha só, meus irmãos, um escravo que tinha a chave da prisão. Louvado seja Deus. Eu lembro da palavra que o pastor falou de Filemão. Eu me lembro que no ano de 96, eu preguei no culto de jovens sobre Filemão. Eu praticamente Deus me deu as graças, mas falou muito sobre Filemão. E o pastor falando, eu lembrei sobre Filemão. Filemão, o escravo, agora liberto, transformado. Onésimo de volta ao seu senhor Filemão, e assim por diante, né? E está José com a chave do cárcere. E você viu que a chave do cárcere está nas nossas mãos? A chave do cárcere está nas nossas mãos. Se nós fecharmos para o pecado não fica. Verdade, Deus. Se nós fecharmos Glórias. Glórias. Está a chave do cárcere nas nossas mãos. Porém, se nós abrirmos
aleluia, certamente adentrará tudo aquilo que não convém da parte de Deus. Aleluia. Vamos ver subejando as coisas das obras da carne, né? Gálatas 5, você, José, Deus está abençoando a sua vida. E esses dois homens caíram sob a responsabilidade de José. Um dia um deles estava ali atormentado com o sonho que teve. E o outro também teve um sonho. Mas José chegou, aquele primeiro, e ele começou a explicar o seu sonho que havia tido. E José interpretou o sonho de novo. O outro que estava ali, o padeiro, ele viu que José havia interpretado bem o sonho do copeiro. Então ele foi até José para que interpretasse o seu sonho. Eu paro aqui e eu volto lá atrás. Sabe por que Deus usou José? Porque além de interpretar sonho, José era homem de sonhos. Aleluia! José era homem, ou ali na sua idade, jovem, eram os jovens que havia sonhos, irmãos. Aleluia! Você quer ver Deus prosperar na sua vida? Tenha sonhos da parte de Deus. Aleluia! Tenha sonhos, aleluia, que realmente Deus possa abençoar a sua vida. Diz a palavra que, um certo dia, José estava dizendo para os seus irmãos: olha, nós estávamos no campo colhendo feixe, e o meu feixe estava em pé, e os seus feixes veio e dobrou-se diante de mim. Os seus irmãos então olharam e disseram para José: o que é isso? Quer dizer que nós vamos se dobrar diante de ti? O que você quer dizer com isso? E a Bíblia diz que então os irmãos de José o odiaram. E quando ali estava, um outro dia, José teve um outro sonho. Aleluia. Agora José diz assim: eu tive um sonho que as estrelas, o sol e a lua, aleluia, há de se dobrar diante de mim. E os irmãos, em inveja, não puderam ali estar diante de José. A Bíblia diz, porém, já guardavam no coração. E quando José, antes de ser vendido para os ismaelitas, a Bíblia diz que Jacó diz: olha, vai no campo e vê como estão os seus irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele estava no caminho, quando José estava no caminho para ver como estavam os seus irmãos, um varão apareceu a ele e começou a dizer a direção, porque José estava errante em caminhos. Olha, meus irmãos, eu parei nessa palavra aqui. A Bíblia não fala quem, da onde, por onde, da onde saiu aquele homem. Diz: um homem veio a ele e José estava errante no caminho, e mostrou que aquele homem e os seus irmãos estavam a caminho de Dotã. Aleluia! Sabe o que é isso, meus irmãos? Aleluia! Todas as vezes que nós estamos errados, Jesus Cristo nos mostra dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho verdadeiro, é Ele que nos conduz. José estava errado no seu caminho, mas aquele homem direcionou. E quando José estava chegando, os seus irmãos de longe disseram: ali está o sonhador. Ali está o sonhador. Vamos pegar ele agora e vamos ver com o seu sonho. Aleluia. Indo mais à frente, agora José estava interpretando o sonho daqueles homens. O primeiro, como havia dito, voltou-se a dar taça na mão de Faraó. O segundo, como havia dito também José, foi colocado e as aves apenas comiam ali na sua cabeça. E José disse: olha, quando você estiver lá, lembra-se de mim. Aleluia. Quando você estiver lá, lembra-se de mim. Eu parei também nesse ponto aqui. Lembra-te de mim. Quando você estiver lá. Aquele homem voltou, foi restituído, estava no poder novamente. Ele esqueceu de José.
ele esqueceu. Quantos que têm esquecido, quando está na bonança, aquilo que Deus tem feito? Quantos que têm esquecido da onde Deus o tirou, da onde Deus o transformou? Quantos que têm esquecido, quando está na bonança de Deus, meus irmãos? Não tem mais tempo para Deus, o trabalho arrancou o seu tempo para Deus, as amizades arrancou o seu tempo para Deus. Aquele homem esqueceu José, mas Deus não esqueceu José. Aleluia. Deus não esqueceu José, porque José era um homem que estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava, ainda que não fosse como nos dias de Pentecoste, ainda que foi derramado por toda, mas Faraó disse: quem é que podemos colocar sobre essa responsabilidade que tem o Espírito Santo de Deus? Nos mostra que José tinha o Espírito sobre a sua vida. Glória! Louvado seja Deus. Aleluia. E então, Deus que não esquece de nós, né? Lembrou do homem manso que estava lá no cárcere e começou a perturbar Faraó. Faraó teve 2 sonhos. E desses 2 sonhos que Faraó teve, ninguém interpretava, meus irmãos. Ninguém interpretava. Olha aqui. Vendido por seus irmãos, capítulo 37. Escravo no Egito, capítulo 39. Prisão, capítulo 39. Interpreta o sonho de Faraó, capítulo 40. Interpreta o sonho do copeiro, 40, o sonho do Faraó, 41. E agora, capítulo 41, 37 diante, que nós aqui estamos, Deus coloca o José diante de Faraó. Diante de Faraó. No mundo antigo, era uma das maiores autoridades do mundo antigo. Deus é bom, aleluia. Era a maior autoridade do mundo antigo, meus irmãos. Agora José estava diante dele. Glória. E quando o Faraó conta o sonho, e José diz: olha, Faraó, os seus 2 sonhos são resumindo tudo, são um sonho. Olha, vão ter 7 anos de bonança, grande fartura sobre o Egito. Olha, estoca, guarda tudo que você tiver nesse tempo, porque depois vai vir mais 7 anos de uma seca severa sobre o Egito e sobre toda a terra, e aí terá ali guardado para este período. Então o Faraó diz assim, aleluia, para que José estivesse sobre essa responsabilidade de guardar tudo isso. Capítulo 41, 37 e 35. De escravo no Egito para governador. Aleluia. Aleluia. Lá no cárcere, Louvado seja ou melhor, lá na cisterna, aonde foi colocado pelos seus irmãos, tirado, vendido como caravana pelos medianitas, sobre Potifar, sobre o cárcere, agora estava diante da autoridade. Agora era a segunda maior autoridade do mundo. Louvado seja Deus. Faraó diz: olha, tudo está na sua mão, tudo. O trono eu governo, mas a responsabilidade é tudo isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem coisas que Deus faz, nós não entendemos, meus irmãos. Verdade, Nós não entendemos o propósito de Deus. José aqui estava com 30 anos. Quando casou com a sua esposa, aleluia, teve 2 filhos, gozou da terra do Egito, como um homem agora livre.
Mas José tinha Aleluia. princípios. José tinha princípio. José tinha conhecimento de Deus. José tinha, se nós olhamos aqui, eu listei aqui 7 passos da honradez de José. É piedoso. Ele honra nos negócios. Ele resiste à tentação. Glória. A graça divina, 39, verso 21, diz assim que estava sobre ele. Aleluia. Acreditava nas providências. Honrava o seu Deus. Quando ele chegou para as pessoas que olhou para ele e diz assim, ó, tudo isso aconteceu, 41, verso 6, porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse. José, ele viu que tudo aquilo que havia acontecido com ele havia sido permissão de Deus. Glória, glória a Permissão Deus. de Deus. Outras coisas aqui, 45, ele era perdoador. Ele era devoto. Aleluia. Atribuía o mal com o bem. Capítulo 50, 19 ao 21. José, se nós olhamos, o fruto do Espírito Santo estava sobre ele, meus irmãos. Glória a Jesus. Falando sobre o Espírito Santo, eu pego este homem. Semana retrasada nós falamos sobre o termo, da maneira que Deus usou esse termo. E agora eu fico neste homem, aleluia, a sua simplicidade. Suportou. Imagine se José tivesse em tudo murmurado na situação que estava, ou se levantado, ou no momento que estava diante dos seus irmãos, ali no capítulo 50, quando seus irmãos chegaram diante dele, após a morte do seu pai, quando seus irmãos chegaram diante dele, e se José diz, ó, agora chegou o momento de eu vingar de tudo aquilo que vocês fez. José não foi esse homem. José viu que seus irmãos fez o mal para ele, ele pagou com o bem. José disse para seus irmãos, fiquem em paz, eu cuido de vocês e de toda a casa de vocês. Deus, te agradeço, Eu cuido de Jesus. vocês. Aleluia. Olha a diferença, meus irmãos. Glória a Deus. Eu cuido de vocês. Aleluia, Jesus. Os irmãos que havia mentido, os irmãos que se haviam levantado contra ele, os irmãos que não gostavam dele, os irmãos que odiavam ele, os irmãos que o levou a estar como escravo no Egito, agora estava diante de José, dobrando o joelho, e o sonho do sonhador se cumprindo. Maravilhoso Deus. Aleluia. Deus vai cumprir os seus sonhos. Aleluia. Deus vai cumprir o seu sonho, meus irmãos. Aleluia. Se o seu sonho é um sonho que venha a ser glorificado o nome de Deus, fica tranquilo. Foram 13 anos para que José chegasse a ser governador do Egito. Ou seja, primeiro passou para o cárcere, passou pela aflição, passou por perseguição, passou por luta, passou por angústia, passou por tudo, mas a vitória veio. Aleluia. A vitória veio para José. É um homem que passou tudo que passou. Aleluia. Ele diz assim: tudo isso é por glória de Deus. Meus irmãos, não fiquem zangados, a menos que os seus irmãos chegam até ele, meus irmãos. Quando José se deu a conhecer, ele, já após o funeral do seu pai, os seus irmãos tremeram. Seus irmãos tremeram. Foi agora. E alguns ali maquinaram como chegar até José, para como chegaria José. José era um milagre, meus irmãos. Era um milagre. Nós vimos ali, a Bíblia diz que quando estava no sepulcro de seu pai, o choro foi tão grande que os egípcios olhou aquela cena, porque ele se enterrava ali em Siquém, ou na Macpela de Hebron, né? Quando estava sendo enterrado, os egípcios olhou ali e viu aquela cena, como era importante, ou que homem era este que havia sido enterrado pela lágrima de uma autoridade está sendo derramada por ele. A Bíblia diz que quando José
Deus te conhecer aos seus irmãos Rubens, ali após o jantar. A Bíblia diz que então, antes de interrogar os seus irmãos, ele foi chorar e depois voltou. E até então seus irmãos não entendiam que José, ou não reconheceram José, não sabiam que José falava a sua língua materna, porque José usava intérprete. Aí José ouvia eles falar: olha, sabe o que está acontecendo? Principalmente Rubens dizendo: olha, isso aqui é por causa do nosso irmão. E José ouviu tudo aquilo, meus irmãos. Rubens era expressão juntamente com Judá, foi Judá e Rubens os que ali interveram para que não matasse José. E a Bíblia diz que então Rubens começou a indagar, não sabendo que José podia ouvir ou entender o que eles falavam. Está sendo cobrado de nós o nosso sangue, do nosso irmão, por isso que nós estamos aqui. José se retira, as lágrimas correm. É o homem que tinha o Espírito de Deus na vida dele. Louvado seja Deus. É fruto Eu desse creio, Deus. 1 Aleluia. Coríntios, Tiago Lucas falou sobre isso, né? Sobre os dons do Espírito Santo. Chegamos a falar, uns dias atrás também, sobre a mansidão, longanimidade, ou seja, uma pessoa que não se ira com facilidade. Uma pessoa que não se ira. Uma pessoa que tudo quanto passa, meus irmãos, ela não quer vingança. Não, ela não quer vingança. Ela suporta. Ela espera o seu dia. Ela aguarda o seu momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Ajudar e fortalecer. Glória a Jesus. José. Vamos falar Deus disso. Santo. Aleluia. O homem que tinha o Espírito Santo. Louvado seja Aleluia. Deus para todos sempre. Louva a Deus Aleluia, por essa Deus. oportunidade e que possamos Louvado pegar os seja exemplos de Deus. José. Aleluia. Um homem que foge da aparência do mal. Um homem que sabe lidar com o sexo oposto. José era um homem que sabia lidar com o sexo oposto. Um homem temente a seu Deus. Louvado E um homem que seja conhecia Deus. Deus. Louvo a Deus pela oportunidade. Em nome Glória, de Jesus. glória, glória. De Cesareia um navio adramitindo partiu levando uma grande tripulação. A velha Roma era o seu final destino, onde seriam encerrados na prisão. Mas entre tantos prisioneiros existia alguém marcado pelo sofrimento e dor. Não era Jonas a fugir de Deus agora, mas era Paulo, prisioneiro do Senhor. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas nestas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte. Um prisioneiro a romper grilhões da morte, pelo evangelho poderoso de Jesus. Por longos meses de viagem perigosa, 40 dias de espessa escuridão, por várias vezes lhe fugiu toda a esperança, estarrecidos pela fúria do tufão. Somente aquele missionário confortava, porque Jesus lhe apareceu dizendo assim: Paulo, não temas, que aqui estou convosco, também em Roma testificarás de mim. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe
sem temer, nem a serpente venenosa lá de Malta pôde fazer o grande herói retroceder. É guerra santa contra os deuses da mentira. Tufões e mares não lhe inspiram mais temor. Vai sitiar as fortalezas do pecado com a espada invencível do Senhor. Vai, galera em fome, vai quebrando as tuas vagas. Só Deus quem sabe que tu levas dessas águas. Tão rudemente o mensageiro lá da cruz. Vai, Paulo de Tarso, vai cumprindo a tua sorte.